Olá, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, desde já feliz Páscoa para todos vocês. Eu quero aqui meditar com você um trecho da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, um texto bastante emblemático, porque hoje é a Páscoa, né? E eu gostaria que você pudesse atentar para a leitura desse livro. Capítulo 15 de 1 Coríntios diz assim: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Pois é, meu irmão, minha irmã, talvez alguns de vocês estejam reconhecendo essa paisagem. E eu não fiquei louco, não. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui por duas razões. Primeiro, porque vai servir de ilustração para aquilo que eu vou falar nesse domingo de Páscoa, e também porque é um lugar tranquilo, como você pode perceber. Nós não estamos ouvindo nenhum barulho de carro, nenhuma conversa paralela, assim por diante. Bom, o texto que nós lemos de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo tem um problema muito sério para resolver, dentre tantos naquela igreja de Corinto. Um deles é que muitas pessoas já não estavam acreditando mais na ressurreição dos mortos. E aí o apóstolo Paulo faz referência à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A partir do capítulo de número 15 da primeira carta de Coríntios, o apóstolo Paulo faz questão de frisar que Jesus foi visto, ressurreto no terceiro dia, e foi visto durante 40 dias por um grande número de pessoas. Paulo fala que ele foi visto primeiramente por Pedro, ele foi visto pelos apóstolos, pelos 12, depois foi visto também por 500 irmãos, foi visto depois por Tiago, o líder da igreja em Jerusalém, e por último, diz ele, foi visto também por outros tantos irmãos no momento de sua ascensão, mas por último foi visto por ele como que um fora de tempo. E para o apóstolo Paulo era muito importante que as pessoas acreditassem na ressurreição. Nós hoje estamos no domingo de Páscoa. Para os cristãos é a comemoração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Páscoa ela não surgiu somente com a ressurreição do Senhor. Os judeus já comemoravam a Páscoa no mês de Nissan, que seria o mês de abril, a partir do dia 16, que eles têm um calendário diferente do nosso. É a festa da libertação. A Páscoa para os judeus era a festa da libertação do cativeiro egípcio, fazendo alusão ao anjo do Senhor, que pulou, por isso a palavra Pessah, que significa passar por cima. Ou seja, o anjo passou por cima de suas casas e não atingiu nenhum dos seus primogênitos. Portanto, eles foram livres daquele episódio muito difícil, onde eles puderam ver que a mão do Senhor também exerce justiça quando Ele quer. Deus, portanto, na Páscoa, poupou, era um símbolo do dia em que Deus poupou os filhos de todos os judeus. O primeiro concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja cristã, o concílio de Nicéia, melhor dizendo, no ano 325, estabeleceu a data da Páscoa como sendo o primeiro domingo depois da lua cheia, após o início daquilo que se chama de equinócio do inverno, né? A chamada lua cheia pascal. Isso tem diferença depois na questão do hemisfério norte e hemisfério sul, mas isso não vem ao caso. Mas o fato é que a Páscoa com os cristãos acabou adquirindo, então, portanto, esse significado da ressurreição do Senhor. E é nesse dia que se faz uma lembrança ainda maior
daquilo que Jesus fez por nós durante toda a semana, mas também no domingo é um dia de grande celebração. E por que eu estou aqui exatamente? Porque me parece, irmãos, que para os irmãos do primeiro século a ressurreição era muito importante. Era tão importante que quando os discípulos, quando os apóstolos resolveram escolher alguém para entrar no lugar de Judas, aquele que havia traído Jesus, um dos critérios utilizados pelos apóstolos é que aquele que viria substituir Judas deveria ter sido testemunha da ressurreição do Senhor. Deveria ter visto o Senhor redivivo. Deveria ter, portanto, ser uma testemunha ocular daquilo que aconteceu com Jesus no terceiro dia, onde ele ressurge dos mortos para ser o Senhor das nossas vidas, para ser aquele que foi o Redentor das nossas almas. Nesse dia, meu irmão, minha irmã, também nós recorremos à palavra de Deus para alimentar nossa alma e também para dizer da importância da ressurreição. Inspirados aqui naquilo que disse o apóstolo Paulo, ele elenca para nós pelo menos 6 razões pelas quais a ressurreição do Senhor tem que ser muito importante e tem que ser celebrada por todos nós. A primeira razão está no verso número 14, quando o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a pregação sobre Jesus não faria sentido algum. Portanto, se Cristo não ressuscitou, conforme alguns da igreja de Corinto estavam tendendo a pensar, não haveria razão nenhuma para a pregação do Evangelho, porque faz parte do Evangelho a obra completa de Cristo, tendo sido encarnado, tendo sido alguém que obedeceu ao Senhor, cumpriu todos os preceitos da lei, alguém que foi o Redentor, que morreu na cruz, mas que também ressuscitou. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela é completa, ela é íntegra em todas as suas declarações e também em seus efeitos. Portanto, se Jesus não ressuscitou, de nada adiantaria se pregar o próprio Evangelho, a própria vida de Cristo. Segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que a fé no próprio Cristo teria sido inútil. A ressurreição do Senhor, ela trouxe, portanto, uma relevância tremenda para a pregação cristã. A pregação ela deixou de ser vã, de ser inútil. Portanto, a ressurreição do Senhor é aquilo que declara para nós que nós não acreditamos numa ilusão, de que tendo todas essas testemunhas oculares da ressurreição, de tendo Jesus caminhado ressurreto por 40 dias e tendo sido visto por centenas de pessoas sendo assunto aos céus, significa que a religião cristã, que a pregação do Evangelho, que a obra de Cristo, ela não é inútil, não é uma ilusão, não é invenção dos homens, não é um engendramento, muito menos daqueles que queriam acreditar nisso e passaram a pregar e a falar, e isso se tornou uma tradição. Não. Para o apóstolo Paulo, a ressurreição do Senhor é um fato inequívoco, inquestionável, sem o qual a fé não haveria sentido algum. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz no verso número 15 que se Jesus não ressuscitou, todas as testemunhas e todos os pregadores da ressurreição seriam mentirosos. Portanto, significa que isto tudo teria sido uma grande invenção. Agora pense comigo, irmão e irmã. Olhe para a vida, por exemplo, do próprio apóstolo Paulo, que sendo um judeu muito bem nascido, letrado, que tinha condições e tinha autoridade de perseguir a todos os cristãos, em Atos capítulo 9 ele tem um profundo encontro com o Senhor, no qual ele percebe uma grande luz, uma luz muito forte e uma voz que lhe pergunta: Saulo, por que me persegues? Depois, e antes mesmo do apóstolo Paulo ter tido essa experiência, já Estevão tinha sido apedrejado em Atos capítulo de número 6, apedrejado por causa de sua fé. E depois disso, irmãos, uma grande perseguição sobre os cristãos vem sobre aquele lugar, de modo que eles são espalhados por toda o mundo conhecido, e então, irmãos, muitos dão as suas vidas, e essas vidas são ceifadas nas arenas, nos jogos, e pessoas e mais pessoas vêm morrendo por causa de sua fé. Ninguém morreria por uma tremenda mentira, ninguém sustentaria uma mentira por muito tempo sob o preço de sua própria vida. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para todos nós, de que
A ressurreição do Senhor trouxe relevância e sentido para as testemunhas, para os pregadores da ressurreição. Eles não são mentirosos, eles são verdadeiros. Quarto lugar, irmãos, o apóstolo Paulo disse que se a ressurreição do Senhor não houve, não aconteceu, nós não seríamos redimidos do pecado. A palavra redenção significa pagar o preço por alguém. Esse preço, irmãos, quem deveria ter pago éramos nós. Nós deveríamos ter pago aquele preço na cruz, porque nós estávamos em dívida com Deus. Todos nós, a raça humana, pecou diante do Senhor, quebramos a lei de Deus e, portanto, éramos devedores. Todos nós somos devedores e precisamos pagar uma dívida. E essa dívida para com Deus, ela foi paga por Cristo Jesus. Alguém que chegou diante de um tribunal, essa é a figura da redenção, e que pagou o preço que nós deveríamos ter pago. Se Cristo não ressuscitou, não houve, portanto, a ressurreição. Ou melhor, não houve a redenção. E o que significa que Deus aceitou o sacrifício de Cristo é porque Deus o retirou de dentre os mortos e deu a ele a vida novamente. E Jesus, portanto, irmãos, tendo recebido o seu corpo agora glorificado, o seu corpo agora não mais com as limitações que um corpo normal possui, significa a apreciação do divino Deus, do eterno Deus, de que o sacrifício dele foi aceito e foi recebido nos céus, e Deus se agradou do seu sacrifício, porque ele é o Cordeiro perfeito. A morte não o segurou. Mas ainda tem mais uma razão, irmãos. A ressurreição do Senhor tem a relevância e tem uma implicação forte para os nossos dias e para nós cristãos, porque se Cristo não ressuscitou, todos os cristãos antigos teriam perecido. Paulo diz, irmãos, que se Cristo não ressuscitou, aqueles que dormiram, aqueles que morreram em Cristo, teriam perdido o seu tempo. Portanto, era importante que os irmãos da igreja de Corinto tivessem a devida atenção a essa doutrina e continuassem a pregar exatamente conforme ele havia ensinado aqueles irmãos. Aqui, nesse cemitério, tem muitas pessoas que adormeceram no Senhor, que morreram com a sua fé em Cristo, que depositaram no Senhor a confiança de suas vidas e que aqui, irmãos, estão sepultados. O seu corpo está aqui, mas a sua consciência, a sua alma está diante do Senhor. E eles estão aguardando no devido tempo, na concretização de todas as coisas, na parousia de Cristo, na volta do Senhor. O seu corpo, irmãos, será novamente reunido ao seu espírito, e o seu corpo sendo transformado, viverão para sempre com o Senhor. O que o apóstolo Paulo diz para nós, irmãos, é que todos aqueles que não importa quando, não importa como tenham sido, porventura, talvez sacrificados em nome da fé, haverá um tempo em que o Senhor os chamará de dentre os mortos e que os seus corpos ganharão vida novamente, serão transformados e eles estarão para sempre com o Senhor. Por isso é muito importante que você creia na ressurreição do Senhor, que nós abandonemos o materialismo, o foco, a atenção somente nesta vida. E isso me faz pensar na última razão pela qual o apóstolo Paulo elenca aqui para nós como sendo uma razão talvez a que mais deve ser explorada nos dias de hoje. Irmãos, a sexta e última razão pela qual a ressurreição do Senhor é absolutamente relevante para a nossa fé, para a nossa vida, é que se Cristo não ressuscitou, nós cristãos somos as pessoas mais infelizes da face da terra. Por isso que o apóstolo Paulo diz no verso 19 que se a nossa esperança em Cristo, ela se resume apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens. Isso, meus irmãos, é um chute tremendo, é uma pancada tremenda do materialismo de nossos dias. Cuidado a você. Esse aqui é um alerta a você e a todos nós que de repente temos vivido uma vida cristã tão materialista, pensando somente nos bens materiais e somente naquilo que pode nos dar prazer aqui e agora, em todo conforto e assim por diante. Haverá um dia, meu irmão e minha irmã, em que tudo isso aqui vai se acabar. Mas o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança, ou seja, se a nossa fé é algo que simplesmente é para resolver a vida dos nossos dias, nós somos muito infelizes. Não só muito infelizes, somos os mais infelizes de todos os homens.
Mas, se a nossa esperança em Cristo é também para outra vida, é também para a eternidade, nós temos razão para ser felizes hoje. Temos razão para andar com a cabeça erguida hoje. Eu gostaria que você, nesse dia, nesse domingo de Páscoa, atentasse de que hoje nós comemoramos, irmãos, a ressurreição do Senhor. Isto aqui é Páscoa para nós. Isto que é Páscoa para os cristãos. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está morto. Ele está vivo. O nosso Senhor está vivo, assentado à direita de Deus Pai. A morte não o segurou. O sepulcro se abriu, a pedra foi removida e ele, irmãos, está hoje à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Ele é nosso advogado junto ao Pai, é vivo e ele é o modelo, ele é as primícias daqueles que dormem. E haverá um dia, irmãos, que a semelhança dele, nós também, juntamente com todos que aqui estão neste lugar e em outros lugares na face da terra e até mesmo no mais profundo mar, que morreram em Cristo, haverão de receber das mãos dele, do Senhor redivivo, a coroa da vitória, haverão de receber dele, irmãos, a recompensa de todas as suas obras e estarão para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe e se alegre no Senhor, porque para nós, irmãos, a ressurreição do Senhor, a ressurreição do nosso Senhor, é aquilo que dá razão também à nossa pregação e à continuidade da fé cristã por todos os séculos até a volta de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Celebre a ressurreição do Senhor, porque a morte já não tem mais poder sobre nós.